Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Seguinte recado, lancei uma nova rifa lá no Futirinhas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? R$ 1,99 cada número. O prêmio é R$ 11.000, tá? Ou um iPhone 15 Pro Max ou um PC Gamer completo. Você que escolhe um dos prêmios. E também para os top 3 compradores, 11 mil para quem adquirir mais números também. 10 mil para o segundo e 9 mil para o terceiro, tá? O link tá aqui na descrição, o futirinhas.net, tá certo? Caso queira participar, agradeço bastante porque estamos sem patrocínio no Futirinhas aqui no Vem Peixão, então quem tá sendo patrocinador é o público, tá? Então eu agradeço de antemão quem puder participar aí. O sorteio é dia 6 de julho, tá? Neste sábado, a gente tem que bater 30 mil em vendas para poder pagar o prêmio. Até agora vendemos R$ 8.000, então, né? Ao que tudo indica, nesse sábado a gente vai ter o sorteio. Caso não aconteça, a gente posterga uma semana, mas a gente avisa antes, tá? Na sexta-feira a gente avisa. Bom, vamos falar aí da vitória do Santos. O Santos venceu a Chapecoense na Vila Belmiro por 1-0. Gol de William Bigode, que pra mim, olha, ele fez o gol, mas, cara, enfim, né? Eu vou chegar lá. O Santos venceu, apesar dos pesares. Foi um jogo com muitas finalizações muito ruins para os dois lados, tá? Eu acho que se fosse ter um placar justo pelo que foi apresentado de finalizações boas, eu acho que um 2-2, um 3-2 para o Santos seria o mais justo, tá? Porque a Chapecoense criou chances também. Inclusive, Brazão salvou, quase foi tapeado pelo Morrinho Artilheiro, né? O, o Gil, se eu não me engano, o Rodrigo Ferreira salvou uma também, que a bola ia entrar, da Chapecoense, né? O Santos teve bola na trave do Pedrinho, teve uma boa chance, a chance claríssima com o Patati, que ele enfiou no rabo, né? Mas vamos chegar lá, tá? Sobre o Carille, ainda tenho minhas ressalvas. Acho que hoje, né? Ele para quem acompanhou aí o pré-jogo do Santos, ele levou muitos meninos da base, né? Modificou bastante a convocação para o jogo dos atletas que ele levou, né? E aí ele levou o Matheus Xavier, que entrou em campo, que fez uma boa estreia. O menino acabou de fazer 17 anos, faz 3 dias, tá? Levou o Souza, que não era chamado há meses. Levou o Jair também, na mesma situação, sem ser chamado há meses, que foi titular. Levou o Patati de volta depois de ficar alguns jogos sem ele ser convocado. E levou o Sherman, que é o titular, mas hoje foi o Aderlan, tá? Enfim. E eu acho, tá? É um achismo meu, não tô cravando nada. Posso estar errado, mas acredito que não, que foi de uma cobrança interna ali do Santos, da presidência, que fala que tem que usar a base, do novo diretor, do Paulo Brax, que chegou falando que era imprescindível o Santos utilizar a base. E aí, dado o momento que o jogo tava 0-0 ali, o Carille botou todo mundo para jogar, né? O único que não entrou em campo, que não tava mais em campo, era o Patati, que ele resolveu tirar no fim do primeiro tempo, né? No intervalo. Que eu nem teria tirado, cara, de verdade. Apesar de ficar bem bravo com a postura dele no primeiro tempo, com eu acho que preciosismo de querer fazer um golaço de cobertura e tal, e ter batido muito mal na bola, eu não teria tirado, porque pelo menos ele tava tentando muito, né? Tava indo pra cima e tal, ele e o Otero estavam bem. Né? Eu nem acho que o resultado do primeiro tempo fosse de todo ruim, porque o Santos teve chances claras de abrir o placar e não conseguiu, né? Mas, enfim, o Santos foi a campo com o Gabriel Brazão, Aderlan, Gil, Jair, né? O Jair jogando de zagueiro central, o Gil de quarto zagueiro, Rodrigo Ferreira na lateral esquerda, João Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Patati e Furt, tá certo? E eu me incomodo muito que o Santos resolve cruzar a bola na área quando o Furt sai de campo. Quando o Furt tá em campo, não cruza. Aí é bola rasteira, é jogada por baixo. Quando ele tá em campo, resolve cruzar pro bigode, quando ele sai. Né? O que que dá na cabeça desses jogadores, realmente, eu não sei nessa hora, mas enfim. E, cara, o Brazão, mesmo quase sendo tapeado ali no lance, fez uma partida segura de novo, que é uma boa coisa. Eu não acho que o Santos tem que contratar outro goleiro, tá? No máximo um goleiro para ficar 6 meses aí, mas não acho que nenhum vai aceitar isso. Um goleiro para ficar até o fim do ano, sabe? Não acho. Eu acho que tem que dar para ir com o Brazão. Não é possível que o Santos não consiga subir com o Brazão no gol, né? Falha, foi inseguro nos outros jogos e tal, mas tá indo bem, né? Então, quando é exigido, tá indo bem também. Então eu manteria o Brasão, cara. Mantenha o cara e seja o que Deus quiser, né? A gente torce para que nada de ruim aconteça, como aconteceu com o João Paulo, mas se for para trazer um goleiro, tem que ser contrato curto, até o fim do ano, até o meio do ano que vem, no máximo até o fim do ano que vem, sabendo que é para brigar por posição, sem dar lugar de titular absoluto. O titular do Santos tá machucado, é o João Paulo, e ele faz falta, né? A gente sabe. Eu acho que o João Paulo precisa treinar outros fundamentos, e aí é treinador,
né? É preparador de goleiro que a gente precisa conversar entre outro aspecto, mas chamar o João Paulo de frangueiro, a gente já sabe muito bem, todo mundo que me acompanhou aqui sabe, né? Eu acho que o João Paulo é um grande goleiro, com suas falhas, obviamente, goleiros falham, mas eu acho que ele tem mais prós do que contras. Ficou no João Paulo grudado o peso do rebaixamento e é difícil, né? Grudou pra mim também, é muito complicado, mas é para mim um dos que menos tem culpa de tudo que aconteceu, porque afinal ele manteve o Santos na primeira divisão 2 temporadas, né? Graças a ele. Enfim, o Gabriel Brazão fez uma partida boa, quando foi exigido foi bem, então nota 7,5 para o Gabriel Brazão, tá? Aí vamos para Aderlan. Eu gosto do Aderlan, tá? Eu acho um jogador bom, não acho ele ruim, não. Eu acho que ele até subiu o ataque algumas vezes com qualidade, mas não nem chega nem perto. O Sherman é melhor que o Aderlan. Com alguma folga, tá bom? Mas não sou contra o Aderlan jogar, não. Eu acho que ele precisava jogar mesmo. Inclusive, eu não entendo. Ele não tava jogando nenhum jogo, não entrava nem a pau, do nada ele é titular. Né? É tipo o Sherman, porque botou o Aderlan pra que o Patati ficasse preocupado em atacar. Tá, aí depois tira o Patati e não bota o Sherman. Senhor Carilli, né? Mas enfim. O Aderlan fez uma partida ok, nada demais. Acho que é uma nota 5 mesmo. Toda vez que foi ao ataque, por mais que aparecesse ali, cruzou errado várias vezes, mas eu acho que é ritmo de jogo também, sabe? Não tava jogando, tava mais de um mês sem entrar, teve um problema lá na mão dele, depois que ele voltou, né, o Carilli usava o Rainer e o Rodrigo Ferreira e não usava o Aderlan nem a pau, do nada o Aderlan titular, mas enfim, entrou lá, eu acho que não comprometeu, né, não fez uma partida ruim defensivamente, eu acho que no ataque, onde ele foi mais exigido hoje, ele foi muito mal nos cruzamentos, que é um fundamento imprescindível para um lateral, né. Aí entrou o JP Sherman, que eu acho que entrou muito bem, de verdade, tá? Foi jogado na fogueira ali? Não acho que é o caso dele, porque ele é o titular da posição, né? Primeira bola do JP Sherman, ele bate de esquerda, ele faz um cruzamento maravilhoso, o Furt, em vez de cabeça, tenta ir com o pé e acaba não alcançando o lance, né? Então, assim, um cruzamento do Sherman já foi melhor que todos os que foram lançados até o gol do Santos, que foi uma assistência de um lateral da base do Souza, né? Que a gente vai chegar lá. Mas o Charmão entrou bem, né? E eu acho que ele é o titular da posição, incontestável, o melhor lateral disponível no Santos. E enfim, jogou bem, entrou bem, nota 7 para o JP Sherman, tá? O Jair foi muito bem, para mim o melhor jogador em campo do Santos. E aí a gente fica se questionando. Ele entrou de titular, né? Então eu acho que foi uma conversa muito interna ali do Santos. Assim, pô, o Joaquim vai ser vendido. Testa o Jair de titular, ele precisa jogar. Ele precisa estar em campo pra gente saber se precisa contratar outro zagueiro. E pelo jogo de hoje, o Jair começou até mal, né? Começou errando um lance, quase entregou a paçoca, o Gil salvou. E depois fez uma partida de cartilha. Saiu jogando, faz lançamento bom, né? O Jair sabe lançar a bola. Isso é uma das características dele. O passe dele é aquele que corta a linha, aquele zagueiro construtor, ele sabe carregar a bola, apesar da estatura, tem quase 2 metros de altura, o Jair tem 1,96 m, se eu não me engano. Não é um zagueiro lento, é um zagueiro com visão de jogo. O que mais me preocupa do Jair é o físico, porque o Jair vem de LCA, né? Teve contusões graves, mas é um zagueiraço, cara. É um zagueiraço, foi melhor em campo para mim, joga muita bola. É um senhor zagueiro que precisa jogar, né? E eu fico me perguntando, por que ele ficou tanto tempo fora do time principal do Santos? Por que ele foi rebaixado pro time sub-20? E agora ele vira a solução? Depois desse período todo, sem nem ser relacionado a titular. Sabe, eu entendo, eu sou a favor dele ser titular, eu gosto dele mesmo, né? Para mim ele tem que ser a primeira opção da zaga caso um dos dois não jogue. Hoje ele foi por questão técnica, né? O Joaquim não jogou, o Jair foi lançado de titular e não comprometeu, né? Bota na cabeça do treinador que não tem que fechar a cabeça para base, que era o que o Carille estava fazendo. A gente encheu o saco disso, cara. Encheu o saco. Mas enfim, excelente partida do Jair, nota 8,5. Quando precisou bloquear, bloqueou. Quando precisou criar, criou, né? Além de saber marcar, de ser um bom zagueiro defensivamente, ele é um zagueiro diferenciado porque ele tem a saída de bola. Ele sai driblando, ele não tem medo de arriscar, isso que eu acho bom. Por mais que seja um zagueiro, e zagueiro tem que ser mais seguro possível, é um cara que não tem medo de tentar um passe mais ousado e tal. Ele faz, né? E ele consegue, ele tem habilidade para isso. Gosto muito dele, 8,5 para o Jair. O Gil também, quando foi exigido, foi muito bem, né? Bloqueou vários chutes, embora a Chapecoense tenha finalizado bastante. Eu acho que o Gil peca na velocidade, mas é a idade, cara. O cara vai fazer 37 anos. Enfim, acho que a partida do Gil foi ok, tá? Nota 7 para o Gil. E aí vamos para o Rodrigo Ferreira, lateral esquerdo. Não consigo só criticar, porque, cara, é um cara jogando fora de posição, né? Joga na outra lateral. Pra mim tinha com o Souza desde o começo, mas enfim. Rodrigo Ferreira também fez uma partida ok, nada demais, nada de espetacular. Tentou aparecer na frente, mas, pô, já
cruzar de direita já é difícil, imagina de esquerda, né? Mas vou dar nota 5 também pro Rodrigo Ferreira. O Souza, obviamente, foi lançado à fogueira, né? O técnico no 0 a 0 no desespero colocou todos os moleques em campo, achando que ninguém ia perceber. Mas enfim, o Souza dá assistência. Errou alguns passes, obviamente, mas deu assistência pro gol do Bigode. É uma assistência, né? O escanteio foi cavado, foi conquistado por um jogador da base e a assistência do gol do Bigode foi também no jogador da base, né? Do Souza. O Souza entrou sem pressão, acabou errando uns passes também, mas eu acho que muito pela afobação de querer resolver lance e tal. É um lateral extremamente técnico, para mim, tem que lutar pela titularidade. Eu acho ele mais jogador que o Escobar, inclusive. Até acho que o Escobar é o titular, até pela experiência e tal, mas acho que o Souza vai ser igual o Sherman, assim que ele estiver disponível 100% fisicamente, porque é um jogador que sofre um pouquinho fisicamente, né? Perdeu alguns jogos do Sub-20 por causa disso. Mas eu acho que no ápice físico não tem nem comparação. O Souza é muito melhor. Então é 7,5 para o Souza, que entrou e deu assistência pro gol. Não, vou dar 8 pro Souza. Deu assistência pro gol, meu irmão. Nota 8, tá bom? João Schmidt, cara, o João Schmidt eu acho que cavou um cartão para não ir pro próximo jogo. Deus me elucide que não seja verdade, mas eu acho que ele cavou um cartão para jogar o próximo jogo. O que abre a possibilidade de jogar o Rian ao lado do Pituca, né? Já que o Rincon tá lá na Copa América com a Venezuela, sobrou o Rian. Ou é o Alisson, ou o Sandri, ou o Rian, né? Eu acho que ele vai escalar o Sandri para jogar ao lado do Pituca, mas eu iria de Rian, com o Pituca fazendo camisa 5, fazendo o primeiro volante, e o Rian solto para ser o homem surpresa que ele é desde o sub-20, tá? Enfim, o Rian não entrou em campo, mas o João Schmidt, eu acho, de novo, eu vou para a mesma opinião. Eu acho que o João Schmidt e o Pituca são muito bons jogadores, eu gosto muito dos dois, porém, eu acho que eles são extremamente sobrecarregados porque o esquema do Carille é manjado no Santos. É fácil fechar o time do Santos. Por quê? O João Schmidt e o Pituca, eles têm que armar e marcar todos os lances. Todos. Eu não estou falando que eles não têm que armar e não têm que marcar. Eu só estou falando que tudo passando pelos pés deles, todos os lances têm que depender da criação deles, todos os lances têm que depender da marcação deles, eles vão ficar sobrecarregados, o jogo é manjado, então eles vão errar mais. Tá? Eu acho que é por isso. Posso estar errado? Posso. Mas eu acredito que não. Pelo que eu assisto, pelo que eu acompanho, eu acho que é isso. Como tudo passa pelos pés deles, é fechar a marcação em cima deles. É criar em cima deles, correr em cima deles. Tudo. Você vai cansar os caras mais rápido, eles vão errar mais passes, né? O Pituca principalmente, porque o Pituca pega a bola toda hora. Toda hora ele tem que armar, ele tem que virar jogo, ele tem que criar, ele tem que chegar para finalizar. Não acho isso errado. Eu só acho, inclusive o Pituca finalizou várias vezes hoje, né? Algumas com certo perigo. Porém, eu acho que eles são sobrecarregados. Mas ainda assim, eu acho que a partida deles não foi ruim, como muita gente falou. Eu acho que a partida deles foi boa. Eu daria nota 6,5 para os dois. Diferente do Juliano. Só que o Juliano também, eu acho que ele é massacrado pelo esquema. O Juliano, ele é meia e ele joga de segundo atacante. Ele fica lá num 4-2-4, naquela linha com os pontas. Ele fica lá enfiado junto com o Furt. Ele fica perto da área. Então, assim, é complicado. Quando ele sai da área, ele saiu da área em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, ele ajudou a construir jogadas, né? Ele ajudou a criar os lances. Então, assim, se ele está te dando a resposta mais longe da área, pisando na área, eventualmente, é uma resposta diferente dele ficar enfiado na área junto com o centroavante para tentar cabecear. Não vai dar certo, tá? Então, assim, eu acho que muito do que o Giano está produzindo pouco, é por causa do esquema dele de enfiar ele dentro da área para ser um segundo atacante. Ele não é. E talvez nem segundo atacante, cara. O segundo atacante ele se movimenta mais. É um cara enfiado lá na área pra ser um segundo centroavante, sabe? Não funciona, não dá certo. Então, sempre jogando de costa. Pô, o Juliano é um cara que precisa de campo pra ver o jogo. O Juliano tava jogando de volante no Corinthians ano passado. Do nada ele é centroavante junto com o Furt, cara. Eu acho ruim. Eu acho que ele tem que pisar mais fora da área, ajudar a construir os lances, abrir os lances. No primeiro tempo ele jogou bem. Eu acho que ele fez uma boa partida no primeiro tempo. Por quê? Porque ele tava jogando fora da área. E aí o cara, ele quer resultado, ele enfia o cara lá dentro da área como se isso fosse ofensivo. E não é, cara. Tá? Então, nota 5 para o Juliano, porque eu esperava mais, né? Eu espero mais mobilidade dele, vindo buscar mais jogo, sendo mais meia do que atacante. Né? Eu acho que ele pisando na área para finalizar lances, vindo do meio, é muito mais produtivo, como ele estava fazendo no início do ano, do que eles lá enfiado de segundo atacante. Enfim, esse é o meu ponto de vista. Aí vamos para Otero, né? O Otero fez um bom primeiro tempo. O Otero acho que saiu cansado, tá? Mas é aquela coisa, o Otero ele falta um pouquinho para ele ser um exímio jogador de algum lance, numa finalização, na cobrança de falta, na cobrança de escanteio, sempre falta um pouquinho.
porque ele sempre cobra bem, mas não sempre com assistência ou com gol, né? Chuta forte, chuta com efeito e tal, mas acaba não fazendo os gols. Mas eu acho que ele fez um bom primeiro tempo, tá? Eu daria nota 6,5 pro Otero. O Bigode, cara, eu vou dar nota 7 porque ele fez o gol, mas meu Deus do céu, aquele lance anterior ao gol, ele foi muito esperto no gol, tá? Pra mim, eu não queria ele mais no Santos, eu tô sendo bem honesto, tá? Não é porque ele fez o gol que eu acho que tudo mudou e tal, né? Eu até tiro o sarro no Twitter lá, falei, pô, aposenta no logo que ele errou o lançamento do Juliano e ele não consegue acompanhar a bola. O zagueiro vem e tira com tranquilidade. E não foi um passe ruim do Juliano, cara, foi um passe bom que o Bigode não teve velocidade pra chegar, tá bom? Mas o passe foi bom, né? Inclusive, entre as linhas, assim, os dois zagueiros estavam longe, o Bigode estava à frente, ele não conseguiu correr. Esse lance, falei, aposenta Bigode. Logo em seguida, sai o gol do condenado, né? Desse mano maldito, faz o gol. E aí eu falo, aposenta depois, né? Lógico, mas assim, obviamente eu tô zoando. Eu não gosto dele, eu acho que ele até atrapalha o time muitas vezes. Eu acho que o Carille, quando coloca, ele percebe o erro e aí tira o furt, tá? É que conseguiu a vitória. Mas ele percebe que colocar o Bigode foi um erro, porque ele joga o Bigode pra ponta, velho. O cara não aguenta jogar mais, velho. Né? Enfim, fez o gol, né? Então vou dar nota 7 pelo gol, mas cara, não me desce, tá? Bom, o Furt, quando a bola chega, ele consegue fazer alguma coisa, né? E assim, o Santos cruzou, as vezes que cruzou no primeiro tempo, todas longe dele, todas. Nem o Ferreira, nem o Aderlan, nem o Patati, ninguém conseguiu cruzar uma bola suficientemente boa para o Furt finalizar, né? Ele conseguiu finalizar algumas vezes, principalmente em jogadas pelo chão. Eu acho que ele estava bem, eu não teria tirado o Furt, a não ser que ele tenha sentido o pedido para sair, mas por parte técnica eu não teria tirado, né? Eu daria nota 7 pro Furt tranquilo, eu acho que ele passou fome, mas quando a bola chegou ele conseguiu fazer boas jogadas, tá? Inclusive criando, sendo parede, que é o que ele faz perfeitamente bem, gosto bastante, tá bom? No lugar do Furt entrou o Matheus Xavier, que cara, é moleque, né? Como eu disse, fez 17 anos, faz 3 dias. Foi lançado aos Leões e a jogada que origina o escanteio é uma jogada individual dele, que ele recebe na ponta direita, passa por dois e consegue finalizar. O chute é mascado e acaba saindo para escanteio, que o Souza cobra maravilhosamente bem na cabeça do Bigode, que faz o gol da vitória do Santos. Mas o Matheus Xavier, cara, eu vou falar o quê, mano? Eu vou dar nota 8 porque ele entrou numa fogueira absurda e não se escondeu do jogo. Ele estava junto com o Sherman o tempo inteiro ali, buscando o jogo, tentando jogar individual, sem medo de ir pra cima, sabe? Eu vou com o coração aberto, esperando, só assim, só tendo esperança, porque eu não vou ficar cobrando dele, tá? Não vou ficar cobrando, olha, você tem que jogar mais, não sei o quê. É um moleque muito novo, cara. Muito novo. Eu nem teria subido ele direto. Enfim, eu até entendo que os pontas ali. Eu teria levado o Gabriel Bontempo. O Bontempo joga de meia, mas ele jogou na copinha, para quem acompanhou, de meia direita, né? Jogando do lado direito. Então, assim, é um jogador que poderia fazer essa função também. Eu teria levado o Bontempo, mas, enfim. Ainda bem que foi o Matheus Xavier, ele conseguiu fazer a jogada e o Santos conseguiu a vitória, tá bom? Aí vamos para o Patati. Tem uma opinião um pouco polêmica, né? Eu acho que o Patati tem muitos problemas técnicos, sim. Eu acho que ele é preciosista em muitos momentos. Inclusive, hoje ele foi. Mas eu me incomodo quando ele erra, mas eu não consigo me incomodar porque ele não foge de jogo. Sabe? Ele busca o jogo, ele busca o drible, ele busca o chute. Mesmo que ele erre, ele não tem medo de fazer essas jogadas, né? Eu acho que o lance lá que ele vai dar de cobertura, eu acho que ele é preciosista demais, ele quer fazer um golaço. Mas aquela coisa, ele errou, né? Ele errou. Se ele tivesse acertado, pô, gol de gênio e tal, né? Enfim, eu acho que tem esse porém, tá? Eu acho que tem esse porém. Eu teria muito mais paciência. Eu acho que ele tem, óbvio, limitações técnicas, mas eu acho que ele tem coisas a oferecer também, tá? Obviamente que tem as falhas, principalmente nesse lance. Eu fiquei puto como qualquer um, mas vou dar nota 5,5 pro Patati. Eu acho que eu preferia ele de titular do que o Pedrinho, tá? E vou falar do Pedrinho também. Eu acho que o Pedrinho entrou bem do lado direito. Quando ele foi pra esquerda, ele errou, ele foi mal tal. E a esquerda, teoricamente, é onde ele mais se sente confortável para jogar. Conseguiu uma boa jogada que acabou com bola na trave. Mas assim, eu acho que o Pedrinho, ele é muito, muito, muito afobado. Muito afobado. Ele faz o drible pensando e ele baixa a cabeça para dar passe. Ele dá passe de cabeça baixa. Ele chuta de cabeça baixa, sabe? Isso me incomoda muito num jogador pronto, sabe? Ficar de cabeça baixa nos lances imprescindíveis. Isso me incomoda bastante. Mas ainda assim ele conseguiu algumas jogadas.
Eu não teria tirado o Patati no segundo tempo, talvez no meio do segundo tempo, até para entrar o Pedrinho mesmo. Mas ele não fez um. Dentro da realidade do jogo, ele fez um jogo ruim, tá? Errou muitos lances bobos também. Passe, um chute na lua, cruzamento bizarro de esquerda. Algumas jogadas assim que realmente incomodam. Mas eu vou dar nota 6 pro Pedrinho, vai. Nota 6. Eu preferia o Patati ter continuado um pouquinho mais no segundo tempo, pelo menos uns 15, 20 minutos ali, para depois entrar com o Pedrinho. Mas enfim, o Santos ganhou, né, cara? Então, menos mal, dos males o menor, porque o Santos está vencendo apesar de tudo que está acontecendo, tá? O Santos venceu, o importante é vencer, né? Só não querer passar tanto nervoso, mas o importante é vencer. Com relação ao Carille, da escalação inicial, eu teria entrado com o Sherman de titular e até com o Souza. Os outros, eu acho que foi ok. Não acho que ele errou na escalação titular, não. Né? O Márcio vai escutar, começa com o Pedrinho, entra com o Patati depois. Mas ok, tá? Eu acho também que quando ele resolve colocar todos os meninos ali de uma vez, basicamente, eu acho que é meio que pra testar mesmo. Tipo, ó, se não der certo, aí, ó, tá vendo? Não dá certo. É melhor contratar. Graças a Deus, a jogada do gol, né, a principal jogada do jogo, sai de um escanteio depois de uma excelente jogada de um menino da base e a assistência pro gol é de um menino da base. Que precisa jogar, precisa ter passagem. E é isso que a gente pede, minutagem, tá? Minutagem. Acho que foi jogada dos Leões, acho, mas minutagem. Jogador tem que jogar em qualquer momento, tá? Eu nem acho que é, olha, vai queimar e tal. Jogador tem que jogar em qualquer momento. O jogador que tá ali na base, tá esperando uma chance, ele quer entrar em qualquer jogo, inclusive nesses que são muito difíceis, tá? Eu acho que jogo difícil molda jogador, tá bom? Só que eu acho complicado que todo jogo do Santos é difícil. Todo jogo do Santos é muito complicado. Por quê? Porque precisa de variação, movimentação. O Santos precisa. Teve um momento do segundo tempo ali que me incomodou demais. O Sherman recebe a bola, ele fica pedindo para alguém vir, uns, sei lá, 4, 5 segundos. Não vai ninguém. Aí ele tenta um passe que acaba alguém afastando. Mas assim, fica chamando alguém para se aproximar, cara. Que bizarro isso. O jogador pedindo para alguém aproximar pra fazer tabela. Quando isso aí tem que ser treinado, tem que ser o tempo inteiro, velho. Né? Esse tipo de movimentação tem que ser automática. O cara não tem que pedir para alguém chegar perto. Tem que ser automática. A partir do momento que alguém recebe, já encosta um dois. Pra estar sempre inteiro, o tempo todo, trocando passes. Né? Então, assim, pro Carille, continuo com todas as restrições possíveis. Pedir a demissão dele no último jogo. Né? Eu não acho ele um técnico ruim. Eu só acho que ele tá num momento difícil dentro de um time que precisa propor jogo. Eu não acho que é o estilo do jogo dele. Tá bom? Dependendo do momento, eu acho que ele encaixaria, né? Numa primeira divisão com esse elenco, encaixaria porque teria que ser um time do contra-ataque. Mas não é o caso, né? Enfim, ainda acho que o Santos pode ir atrás de outro treinador melhor para o momento e para o que o Santos quer, porque o Santos propõe, né? Tem tudo do Gabigol aí falando, de Neymar e o caramba, mas tem que subir, velho. Não adianta. Então, mesmo com todas as restrições, eu vou dar nota 5 pro Carille, tá? Mesmo com todas as restrições. Porque ganhou, tá? Mas enfim, quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e tchau.